Olá, meu nome é Paulo Cogos, estou gravando essa live aqui para falar algumas ideias sobre política. Porque eu andei um pouco assustado ultimamente com alguns comentários que eu andei lendo na internet a respeito de política. Então vou esperar chegar algumas pessoas aqui ao vivo para poder discorrer a respeito das ideias que eu andei lendo. Bom, vamos começar. Eu vi uma coisa assustadora hoje. Eu vi pessoas defendendo o Paulo Guedes. Vi outras achando que era bom que o Paulo Guedes fizesse todas as ingerências econômicas que ele está fazendo, porque isso deslegitimaria o nome dos liberais. Isso mostraria para as pessoas o quão absurdo é ter votado nele, vota que muda, coisas do tipo. Então ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu o objetivo das coisas. Ninguém entendeu o caminho para chegar na liberdade e ficam defendendo utilitarismos dos dois lados do espectro. Tanto do lado dos gradualistas, quanto do lado daqueles que querem ver o circo pegar fogo. E ninguém entendeu o ponto, que é a defesa da moralidade. Antes de começar a falar sobre filosofia moral, eu quero falar rapidamente de economia, porque também ninguém entendeu nada de economia austríaca. Teve maluco que falou, não tem problema o dólar estar alto, porque a inflação está controlada. Ô, desgraça! Se o dólar está alto, por definição, a inflação não está controlada. Porque moedas estrangeiras e bens importados e viagens para o exterior fazem parte de uma possível cesta de consumo. E esses bens estão caros, sem contar na pressão inflacionária que isso gera. Então, como demônios do inferno, a inflação poderia estar controlada se o dólar está absurdamente alto. Isso é impossível, por definição. O que o Paulo Guedes está fazendo, na verdade, é destruir completamente o que restou da economia. Agora, o meu grande ponto nesse vídeo é o seguinte: de um lado tem gente achando que vota que muda, e não muda. E do outro tem gente achando que é bom que o circo pegue fogo. Ninguém entendeu que o ponto é a defesa do que é certo, a defesa do que é moral, independentemente de qualquer coisa. Se nós não chegarmos nisso, nós nunca vamos vencer o sistema, porque sempre alguém vai querer fazer um cálculo utilitário em cima do que está acontecendo. O grande problema é que as pessoas perderam a noção do sofrimento, perderam a noção da cruz. Elas acham que elas vão conseguir se livrar do Estado, se livrar do sistema, sem passar por uma cruz. Querem que caia do céu. Algumas pessoas chegam ao cúmulo de pedir para o Estado acabar com o Estado. Votar em político liberal para reduzir o Estado é pedir para o Estado, por favor, senhor Estado, o senhor queira magnanimamente acabar com você mesmo para me dar liberdade? Em que mundo vocês acham que isso poderia dar certo? No mundo dos pôneis cor-de-rosas falantes? No mundo do Rafael Lima e seus ursinhos carinhosos liberais laranjinhas do Novo? Vocês estão de brincadeira com a minha cara? Estão de sacanagem? O problema é o seguinte: enquanto nós não defendermos a liberdade como um objetivo moral a ser perseguido em si mesmo, nós nunca vamos sair do lugar. Sempre vai ter alguém querendo fazer cálculos utilitários. E sempre as pessoas que detêm o poder, que detêm a riqueza, que detém a força das armas, que detém o controle da mídia, vão impor a sua noção de cálculo utilitário em cima dos pobres, em cima das pessoas que não têm influência, em cima dos fracos. Por isso que não tem como uma democracia funcionar, não tem como o gradualismo liberal funcionar. A única coisa que funciona é a intransigência moral, antes de tudo. Levinas falava que a política é oposta à moralidade, diametralmente oposta. E o Lavelle tem toda a razão em relação a isso. As pessoas não deviam ler Lavelle, porque muitos ainda se perguntam, numa sociedade sem Estado, ou numa transição para uma sociedade sem Estado, como é que vão ser as leis? Quem vai obedecer às leis? Como é que vai ser uma constituição libertária? Esquece essa nojeira de constituição libertária, isso não existe. Lavelle nos demonstrou isso. O outro nos impõe uma obrigação moral ontológica, que vem do fato de existir o outro. E a partir daí nós temos que ter a ideia de uma sociedade pautada pela sua obrigação moral com o outro. Emana da natureza do outro, por mais fraco que o outro seja. A propriedade privada advém disso. A liberdade de expressão advém disso. Se não existir no indivíduo mais fraco da sociedade uma obrigação moral que se impõe às mais
fortes instituições, se o mais forte dos reis, dos monarcas, dos exércitos, não respeitarem a obrigação moral que emana da natureza do indivíduo mais fraco dessa sociedade, acabou. Nós temos uma brecha na falange moral. Então, no momento em que você começa a fazer esse cálculo utilitário, não, vamos votar no menos pior, tudo bem, ele vai taxar aquele grupo, etc., mas é menos pior, o Estado vai diminuir, não sei qual o critério de comparação, de utilidade que você está fazendo para chegar a uma conclusão estúpida dessa, mas enfim, você só está piorando as coisas. É claro que existe estratégia, mas essa estratégia não pode renegar um terreno que nós estamos lutando para conquistar. Se o nosso objetivo é uma sociedade pautada pela moral, esse é o único terreno que você não pode ceder na sua estratégia. E se você quiser ceder alguma coisa, sabe o que você tem que ceder? O seu conforto. E é exatamente isso que nenhum libertário quer ceder, né? Todo libertário fica falando essas coisas, né? Ah, mas como é que eu vou fazer com o meu concurso público? Mas aí vai acabar com a Previdência, mas... Sabe esse tipo de argumento? Aí que entra o sentido cristão da cruz. É cruz! É guerra! No momento que nós perdemos o sentido cristão da cruz, acontecem algumas aberrações filosóficas. Por exemplo, hoje eu tive o desprazer de ver um idiota lá na BBC falando que nós não deveríamos mais ter filhos porque nós não podemos... O cara deve ter lido Machado de Assis, alguma tradução. Nós não podemos legar o sofrimento para os nossos descendentes, porque a vida é sofrimento, a vida não compensa, então é melhor que nenhum ser humano nasça para que nenhum ser humano sofra. Aí ele defendeu a extinção da humanidade. Olha que sujeitinho mais estúpido. Quando ele fala que é melhor que a humanidade se extingua, é melhor para quem? Se todo mundo estiver extinto, quem é que vai usufruir da extinção da humanidade? Essa é a pergunta que eu faço. Se não existissem seres humanos, qual vai ser a mente que vai usufruir da não existência de humanos? Responde, o pseudo-filósofozinho dos infernos. Não vai responder. Não consegue. Porque é um idiota. Porque não tem. Agora, essa filosofia bizarra desse sujeito é o resultado de uma sociedade que perdeu a noção da cruz. Da cruz cristã. O que ele não entende é que as coisas boas, as coisas que nós podemos contemplar, todas elas são respaldadas por algum grau de sofrimento. Vocês já pensaram nisso? Quando você tem o gosto de uma vitória numa batalha, quando você tem o gosto de ter conseguido ganhar uma entrevista de emprego ou passar numa prova, em algum momento você sofreu, em algum momento você sofreu ansiedade, em algum momento você ralou, em algum momento você fez algum sacrifício, e disso advém a vitória. No momento em que você experimenta, por exemplo, o sacrifício requerido para o amor, para a caritas, aí você experimenta a felicidade do amor. Ou seja, para nós seres humanos, que não conseguimos ter a contemplação do amor puro, do ato puro, de forma infusa no nosso intelecto, a vivência do sacrifício é necessária para iluminar o nosso intelecto. E, obviamente, para inclinar a nossa vontade em direção à única fonte de felicidade que existe, que é o amor caritas. Ou seja, se não existisse sofrimento, também não existiria felicidade. É isso que esse filósofo idiota não compreende. Agora, nenhuma sociedade vai ser plena e vai produzir uma vida plena para os seus membros se ela não for pautada nisso. No momento em que você pisa no outro, atropela o direito do outro, por algum tipo de consideração utilitária e gradual, você não está construindo uma sociedade plenificante. Você está construindo uma sociedade utilitária. E aí você morre. Você morre na praia. Por isso que nós não podemos votar. Nós não podemos votar em ninguém. Porque no momento em que nós votamos em qualquer candidato, mesmo um que fala que é anarcocapitalista puro, nós estamos cedendo o terreno moral. Estamos legitimando um processo inerentemente imoral, que é a democracia, para conseguir o nosso objetivo. E nenhum objetivo temporal vale o objetivo moral que você acabou de ceder. Isso que é muito interessante. Quando nós tratamos da necessidade de uma sociedade harmônica, é claro que nós não estamos sendo individualistas, não estamos falando
numa sociedade egoísta, randiana, no individualismo crasso. Estamos falando em alguma forma de coletividade. Mas essa coletividade a qual eu me refiro não é uma coletividade política, nesse sentido moderno da palavra, né? Não estou falando da politeia, mas é uma coletividade ontológica. Aí tem um outro filósofo que é brilhante, chamado Louis Lavelle. O Louis Lavelle, ele fala numa participação ontopoética no ato puro. Para Louis Lavelle, o filósofo francês, o ato puro é Deus. Cabe ao homem, então, procurar entrar em uma ressonância com esse ato puro através da sua própria atualização, através de escolhas, de possibilidades que não podem ser calculadas diante das infinitas possibilidades de que Lavelle fala, restando para nós um único parâmetro para tomar escolhas racionais, que é o parâmetro moral, que é justamente essa construção da nossa própria plenitude segundo o ato puro. É isso que ele fala em ontopoiesis. Poiesis é a criação. É a criação de uma nova natureza no homem, de uma participação ontológica no ser, através da moral. Essa é a única escolha que nós temos que tomar na vida inteira. Isso une os homens. Isso une os homens. Isso é uma coisa que toda a humanidade tem em comum, porque esse exercício de virtude, essa construção ontopoética, se dá, aí eu volto para o Levinas, na obrigação moral que emana do outro. Então daí surge a construção de uma sociedade pautada pela moral, que é antitética em relação à política. Por isso que eu gosto de juntar esses dois caras, Levinas e Lavelle. É muito interessante. E tudo isso, aí entra o sentido da cruz. Tudo isso não depende de como a sociedade vai agir. Sempre tem um liberal filho da mãe que fala, não, mas é porque isso que você está falando é no mundo ideal. Mas hoje em dia tem a política, tem os partidos, tem a desgrama toda. E aí falta o que para esse cara? Falta Sócrates. Sócrates escreveu, eu não me importo com quem a Assembleia de Atenas vai votar. Ele escreveu, não me importa se eles vão me obrigar a beber cicuta ou se eles vão me carregar como um herói de guerra. Importa aquilo que eu, Sócrates, fiz comigo mesmo. Então, quando ele fala em um ato meritório, ele não fala num ato meritório em relação à opinião da bule, da Assembleia de Atenas. Mas ele fala num parâmetro socrático para os atos de Sócrates. Claro que isso foi superado no cristianismo, senão nós entraríamos numa idiosincrasia insolúvel. Aí por isso que o Lavelle é melhor que Sócrates nesse sentido, porque ele fala que o parâmetro não é eu mesmo, mas é o ato puro de Deus. Tudo bem, o Sócrates viveu antes de Cristo, não tinha como ele acertar essa, vai. Eu não estou criticando o Sócrates, estou falando que o Lavelle foi mais longe. Mas o fato é isso, não importa o que a cidade, o que a politeia faça com você. Eles podem te chamar de criminoso, de ladrão, de rebelde, de subversivo, podem te matar. Isso não interessa. Interessa o ato puro. Esse é o ponto. Então, não votem em político nenhum, porque você está agindo de acordo com o mundo, de acordo com parâmetros do mundo. Você não está lutando por uma sociedade moralizadora. Ah, Cogos, mas e o longo prazo? Bom, no longo prazo, se todos lutassem por uma sociedade, se uma pessoa lutasse por uma sociedade moralizadora, ela levaria todas as pessoas a caminhar no espectro político em direção a ela. Então é claro que gradualmente a sociedade iria melhorar. Mas nós não podemos nos contentar com essa melhora temporal e gradual, porque não é esse o objetivo. O objetivo é a planificação ontológica do homem. E isso só faz sentido quando nós falamos em cruz. Só. São Leão Magno falava muito sobre esconder-se nas chagas de Cristo. O que é esconder-se nas chagas de Cristo? Ora, o mundo vai nos perseguir, o mundo vai tentar nos esmagar. Mas quando nós nos escondemos nas chagas de Cristo, o que nós estamos fazendo é oferecer o sofrimento do mundo a Cristo. Nesse sentido, não importa qual vai ser o resultado da batalha aqui na Terra. O bom combate vai ser recompensado na outra vida, na transcendência. Isso não significa de forma nenhuma abandonar essa vida. Pelo contrário, essa é a única maneira de transformar o mundo num lugar minimamente decente, num lugar tolerável.
Porque quando eu falo tudo isso que eu tô falando, eu não tô querendo defendendo aqui um ascetismo. Ah, fuck the world. Não. Não. O que eu tô defendendo é buscar a fonte de toda a planificação, de toda a felicidade, que vai se refletir de forma secular nesse mundo. Talvez não do jeito que você imagine, talvez não do jeito imediatista que você queira, porque esse não é o objetivo, mas justamente tentar melhorar as coisas materiais, temporais para o próximo aqui é um exercício dessa virtude transcendente. E sabe o que isso significa? Que um outro erro que muitos cometem é o coitadismo, é o vitimismo, é o pobrezinho, mas quem é que vai ajudar os pobres? Aí é falta de Santo Agostinho. Quando Santo Agostinho comenta os Salmos, ele diz: a pobreza não é uma desculpa para não fazer uma penitência moral. Então Santo Agostinho diz que riqueza, pobreza, etc. são condições táticas que nós temos aqui nesse mundo perseguindo o mesmo objetivo, que é uma sociedade moralizadora, uma sociedade moralizante, não puritana, não impor moral nos outros, mas automoralizante. Você moraliza a si mesmo e o resto vem. Primeiro a justiça divina, o resto lhe será dado por acréscimo. Então, coitadinho do pobre, não, o pobre tem o mesmo objetivo que o rico. Ele foi criado por Deus para Deus, é se salvar. Então, ser pobre ou ser rico são condições temporais que têm as suas próprias naturezas, as suas próprias circunstâncias, mas isso não significa que nós vamos sacrificar a justiça para reparar a dívida histórica. Ah, coitadinho, vamos redistribuir renda. Não, de forma nenhuma. Bento XVI dizia: a justiça é dar a cada um o que é devido, a caridade é dar o que é seu. Esse negócio de redistribuição elimina a possibilidade de caridade. Aí nós temos a destruição da sociedade novamente. Então larguem os parâmetros temporais. Considerem os parâmetros temporais unicamente como táticas, como circunstâncias nas quais nós atuamos para buscar o objetivo maior. Não podem ser ignoradas, mas não podem ser a base, entendeu? Esse é o ponto. Então, não, eu não quero ver o circo pegar fogo. Eu não quero votar no pior para deslegitimar a democracia. Eu só quero o que é certo. A democracia é errada. Votar no pior para deslegitimar a democracia e fazer as pessoas sofrerem também é errado. É o ponto. O que é certo, o que é moral, o que é justo, acabou. Não é para chutar o pau da barraca, nem para legitimar o sistema. Nem gradualismo, nem porra-louquismo, com perdão da palavra. Enfim, eu acho impressionante como as pessoas têm dificuldade de entender esse conceito. É isso. Vamos ver as perguntas aqui. Lavínia Monjardim. Obrigado pelo seu comentário. Eu até falei que outro dia eu entendi por que o seu nome é Monjardim. Por que a sua família se chama Monjardim? Porque é um jardim repleto das mais belas flores. Eu escrevi isso. Vamos ver aqui. Caio Conrado, salve. O Adriano Lima fala que exerceu o seu direito de votar. Não, você não tem direito de votar. Você não tem direito de opinar sobre a propriedade alheia. Você não tem um direito, e o fato de um político ter apontado uma arma na cara do proprietário de alguma propriedade e falando: ó, o Adriano tem direito de opinar na sua propriedade, isso não te dá o direito. Você só está indo no balaio de um criminoso. Não existe direito ao voto. Adriano Lima, de novo, ele está falando: se você tentar destruir o Estado, ele se levanta sozinho. Eu perguntei se ele se levanta ou não. Quando um paciente tem câncer, eu quero remover o câncer. Eu não quero saber se um dia o câncer vai voltar. Tem gente que vai levar bloco aqui. É isso. Tá.